fazendo a minha vigília como sempre eu faço. Foi quando eu vi... Meu Deus. Ele tava lá de ponta cabeça, pendurado. O que tá acontecendo, seu delegado? Esse mundo tá ficando louco. Juca Pirama. Ah, nossa! Que é isso, Capitu? Que susto! Sonho ruim? Sempre. O velho sonho com meu mestre. E vocês conversando sobre magia? Exatamente. Sobre magia e aquele papo todo de salvar o mundo. Ai, Juca, deixa o cinismo de lado, nem combina com você. Esse mundo já tá cheio de amargura e ressentimento. Uma merda. Que absurdo, querido! Calma, meu Deus, calma, calma. Recado anotado, minha cara senhora. Realmente um absurdo. Tá aí. Esse é o Juca que eu admiro e que eu recomendo às minhas amigas. Calma, calma. Filha! Para, mãe. Para. E essa papelada, hein? Serviu de alguma coisa? Sim, quer dizer que estamos na pista certa dos crimes. Os crimes do tarot começaram em São Paulo, agora eles vão pra Vila Antiga dos Astrônomos. Olha só, esse aqui é o arcano de número 12, recriado aqui numa mórbida cena de assassinato. O Saint-Germain, Capitu? Você acha que é o mesmo assassino? Esse mundo está perdido! Vamos, filha, estamos chegando! Calma, meu Deus, calma. Será que eu falei alto demais? Não. Respondendo a sua pergunta, meu caro, eu não sei se é o mesmo assassino, mas o modus operandi dele é exatamente igual. Transpor arcanos do tarô em mórbidas cenas de crime e assassinato. Bom, mas poderia ser um imitador, não? Neste caso, teremos 2 loucos para perseguir ao invés de 1. Big Ben, Capitu. Não é possível, a gente já tá chegando. O tempo voou. Sim, meu cara. Enquanto eu trabalhava, você dormia, né? Ah, você sabe que eu fico imprestável sem a minha cesta. Sim, você sem sua cesta não seria Juca Pirama. E eu, sem o meu vício pelo trabalho, não me chamaria Capitu. Vamos? Vila Antiga dos Astrônomos, desembarque! Olá, seja bem-vindo à Vila Antiga. Muito obrigado por atender o meu pedido, senhora Capitu. Senhorita. Ah, senhorita, claro. Eu agradeço muito a você e seu associado. Vocês devem estar cansados, eu vou levá-los à hospedaria. Nós dormimos na viagem, delegado. Mas sim, vamos até a hospedaria. Quero deixar as malas e depois irmos ao que interessa, não é mesmo, Juca? Juca! Oi. Não, sim, claro. Desculpa, eu me distraí. Qual o nome do senhor mesmo? Delegado Leonardo Pataca, seu escravo. Muito prazer, Juca Pirama. Prazer. Se vocês insistem, então, vamos às investigações. Vamos.
delegado. Que bom que vocês chegaram. As coisas estão meio quietas por aqui, sabe? Crispim, esses são os investigadores de São Paulo. Capitão Machado e Juca Pirama. É uma honra ter vocês aqui em nossa vila. Faremos o possível para lhes ajudar. Muito prazer, Crispim. Muito prazer. Delegado, podemos ver? Ah, sim, claro. Crispim, faça as honras. Sim. E o médico legista, cadê? Infelizmente, nós perdemos o Dr. Nelson semana passada. Foi assassinado também? Não, por tuberculose. Agora, delegado, posso dar uma saidinha que eu tô ficando um pouco nervoso aqui do lado do defunto? Tá, vai. Juca, não esquece de colocar suas luvas. Luvas? Pra que luvas, dona Capitu? Para evitar que as digitais marquem o corpo do defunto e estraguem as nossas investigações. Digitais? O que é isso? Digitais são nossa assinatura corporal, delegado. Quando encostamos num objeto, deixamos o nosso toque registrado nele. Aí, com essas lentes especiais, eu consigo ter acesso a quem encostou nele pela última vez. Desse modo, quando encontrarmos o assassino... Ou assassina. Isso. Ou assassina, nós podemos comprovar a autoria do crime. Puxa, eu não sei de nada dessas modalidades. O detetive Holmes, em seu último tratado policial, detalhou o uso de tal técnica em Londres. Puxa vida, vocês estão bem à frente do seu tempo mesmo, hein? Você ainda não viu nada, delegado? Falando em ver, eu preciso agora que vocês fiquem atrás de mim. Vou precisar de toda a luz possível aqui. Delegado, quem foi que colocou essa etiqueta no defunto? Ah, foi o Crispim. Já tá bem seco. Já começaram a aparecer algumas manchas aqui, hein, Capitu? Manchas. Vamos ver as mãos. Opa. Capitolina, você vai gostar de ver isso. O que é? Se não for o mesmo autor dos crimes de São Paulo, é um imitador de grande categoria. Ou integrante de alguma seita tentando imitar o mesmo ritual, né, Juca? Deus me livre e guarde. Deus não vai ajudar o senhor, delegado. Nós vamos. Capitolina, empresta a caneta. Claro. Obrigado. Que tal? Não é nenhum Rembrandt, mas... Gosto. Ataca, pô. Quem são esses dois? O que estão fazendo aqui? Por acaso, isso é ou não é um espaço privado? Não é um espaço de investigação? Eu vi que eles foram solicitados. A dona Camargo pediu e eu chamei eles. A Camargo não tem jurisdição para isso. Ademais, este cidadão é meu funcionário. Como se já não bastasse os outros estarem de bandada. A vila tá quase deserta por causa dos crimes aqui na vila. Com licença, posso me apresentar? Meu nome é Capitu Machado. Tenho credenciais para estar aqui, senhor. Inclusive, eu e meu associado Juca Pirama somos especialistas em casos como este. Toma. Mas são iguais. É que eu não tenho cartão. E esse aqui, ó, tem um bigodinho. Eu não sei não, Capitu, mas eu achei muito estranho e suspeito esse tal de McHale. Estranho mesmo são esses crimes. Juca, o que aconteceu na estação? Eu vi que você sofreu uma tontura, algo assim. Pois é, eu tive uma premonição nada agradável, Capitu. E você sabe que eu não tenho usado muito meus poderes. Eles andam adormecidos. E o que você viu? Flashes, imagens desconexas. Nós dois e outras duas figuras que eu nem sei quem são. É uma coisa eu posso dizer. Nada de bonito nos espera. Agora, eu pensei que tinha sido o Pataca que nos chamou até aqui. Sim e não. Foi o Pataca que me chamou, mas foi a Aurélia, uma velha conhecida, que deu meu contato pra ele. A Aurélia é uma velha conhecida. Sei. Juca, eu prefiro nem comentar sobre isso. Mas falando sério agora, nós vamos precisar de ajuda externa pra esse caso. Ajuda externa? Não, Capitu me disse que não. Eu não acredito que você chamou aqueles seus dois amigos esquisitos do Rio Grande do Sul.
A última vez que eu tive com o Sofieri, com aquele médico engomadinho, qual é o nome dele mesmo? Luizão. Luizão. Pelas barbas do profeta, Capitu, eles são bizarríssimos, os dois. Eles me deram uns nervos. Juca, meu caro, eu achei que você gostasse de gente bizarra. Depende do grau da bizarrice. Mas fica tranquilo, que não são nenhum desses dois. E sim alguns amigos deles. Bom, eis o que vamos fazer. Eu vou buscá-los no 35, na estação. Você vai pro quarto do falecido. Ele fica numa antiga pensão que é reservada aos funcionários da McHale. Ok. E chegando lá, eu devo procurar pelo quê? Eu realmente não preciso responder essa pergunta, preciso, Juca? Não deveria responder essa pergunta, né, Joca Pirama? Ajudaria muito, dona Capitu. Ajudaria muito. Agora, o que a senhorita não esperava é que eu viesse antes à cena do crime, não é? Pois bem. Acredito que eu tô falando sozinho. Desculpa, não quis ofender. Aliás, você viu alguma coisa de suspeito por aqui esses dias? Alguma coisa diferente? Alguma coisa sinistra? Foi o que eu pensei. Ei! Esse cavalo é meu, rapaz! Solta nele aí! Ei! Tá garrafão! Ei! Ok, eu! Boa tarde, amigo. Tarde. Que mudança de tempo louca é essa? Essa região aqui é sempre assim, moço. É por causa de uma noiva que passeava aqui que depois morreu. Isso aqui é o véu da noiva. Então é aqui? Sim. Me diz uma coisa, a pensão dos ingleses é nesse caminho? Do tal de McHale? Isso, McHale. Ah, sim. É só subir nessa colina aqui. Tá bom. Obrigado, hein? Dispõe.
Delegado Pataca, apresento a você o cientista astrofísico Dr. Benignos e a médium Vitória Cauã. Juntos eles fazem parte da Liga de Aventureiros, Exploradores e Investigadores do Oculto, chamada de Partenon Místico. Boa tarde, delegado.